Daí pessoas, vamos de time-lapse para terminar essas casinhas logo de uma vez e começar as nossas construções realmente dos predinhos. Alguns eu já fiz, mas como falta pedra e eu não tenho pedra nesse mapa, então vai ficar nessa enrolação, né? Quando tem pedra a gente trabalha, quando não tem pedra a gente espera, né? Enquanto espera vai fazer pelo menos as casinhas, né? É bem demorada, mas também por um lado eu não reclamo de fazer tudo na casinha, se for o caso, porque tem que ter a alimentação ali familiar, né? Sem essa alimentação familiar a gente não dá conta. A parte da fazenda é mínima, é batata, bem dizer, é batata e trigo só, que é para consumo humano. Claro que tem óleo, né? Tem girassol, tem não sei o que, mas no geral o que realmente segura as pontas é ali toda a alimentação. Até fruta tem, né? Maçã, tem mel, tem todos os vegetais ali, né? Eu penso metade português, metade inglês, né? Cenoura, cebola, toda essa parte aí, né? Beterraba, repolho, tudo é feito aí nas casinhas, então não tem o que fazer. Ai, mas será possível que não tem gente nas minhas tavernas? Eu tenho que ter 4, 5, eu tenho que ter 5 tavernas ativas. E no caso diz ali que eu não tenho. Eu tenho bem mais que isso de taverna, ou seja, tá desocupado no momento porque não tem álcool suficiente para manter a taverna aberta. E olha que eu tô com um monte, eu tenho que ver ainda, mas acho que se eu não me engano são 8 destilarias ao todo, né? Destilarias e cervejarias. Vender aqui algumas coisinhas para eu poder comprar outras, né? Que nem o couro aqui, que eu ainda não dou conta de ter tantos animais. Iron também, comprei tudo que tinha. Às vezes algumas coisas eu clico só para saber se eu tenho o suficiente. Mas mesmo que eu não tenha, eu não vou comprar, porque que nem batata. Agora é outubro, né? Talvez a gente esteja colhendo já, né? Mas tem que dar uma olhada no inverno. No começo do inverno, se tiver oferecido ali e não tiver, daí eu compro. Mas eu vou dar a chance aí de eles se virarem sozinhos, se eu não precisar comprar, né? Porque eu não tô podendo muito não. Tô ali basicamente com 8.000. Mais um visitante, peraí. Vou só ver aqui. São as primeiras casinhas nesse bairro. Daí eu vou ter que colocar granny, vou ter que colocar barraquinha com tudo que tem, né? Umas 4 barraquinhas pelo menos. Porque a variedade que tem que ter roupa, tem que ter tudo quanto é coisa, né? Coisa de fazenda, carnes, leite, ovos. O leite eu não costumo vender muito não. Eu vendo daí o laticínio do leite, né? O que a menininha lá leva quase todo o leite pra lá pra fazer os queijos, fazer as coisas que precisa ser feito. E aí eu não costumo. Nossa, olha quanta. Vou fazer um time-lapse aqui também da entrega, porque até entregarem a gente não tem nem como trabalhar muito bem, né? Ó, já estamos em dezembro, final de dezembro. Dá mais uma vendida aqui, né?
sal tá indo muito bem e é um custo baixíssimo para produção, então eu pretendo. Roupa também eu comprei, tá? 2.700 roupas, milão aí a menos no bolso, mas é necessário, né? Daí eu comprei também o hemp para produção de roupa, né? Para não ter erro de faltar pelo menos a roupa branca, né? Que a roupa é de verão, já que o sheepskin não é sempre que tem disponível, né? Tanto aqui quanto para importar. Tinha colocado 1.000 de cada. E também enche, na verdade, porque eu importo coisas, né? E aí, que nem ali tá um monte de pedra, um monte de couro e iron, né? Nossa, o iron tá esvaziando muito rápido. Isso quer dizer que... Olha, eles estão entregando em outro trade imposto também, né? 2.800. Tá? Porque esse iron aqui agora vai muito, muito rápido. Vou ter até que ver se eu tenho estoque nos ferreiros. Se não tiver nos ferreiros é porque eles estão precisando de muito e acaba pegando tudo que tem lá. É um bom indicativo, né? Você clicar e ter ali esses insumos, né? Essas produções de pouquinho, você fica tranquilo que tá sobrando, né? Tá de boa. Se você sempre clica nos lugares tá tudo zerado, é ruim. Porque por mais que seja eficiente a entrega, se tá zerando, é porque não tá tendo o suficiente lá na outra ponta, que seria o warehouse ou granary, né? Ó, Charcoal Pile, daqueles 5 que eu fiz ali, só um que tá ativo no momento. Não sei se já foi usado ou não, se tá ali só parado. Mas creio que tenha sido já usado, porque a gente tem muito, a gente só não vê, mas tem muito Charcoal Pile. Não tá faltando não. E eu tenho nos trading post para vender automaticamente também, disponíveis lá, né? Aqui é um novo Saltwork. Tô remanejando aqui. Mesmo que tenha bastante árvore para ser retirada, vai rápido. Ali naqueles pomares ali, né? Olha, eu tô fazendo mais uma taverna ali, mas eu vou parar de fazer taverna. Porque, por enquanto, não tô tendo álcool suficiente. E olha que eu tentei, hein? Tá? Tudo quanto é parte eu tô fazendo, só não faço mais porque realmente precisa ter bastante pedra pra fazer. Bricks nem é o que mais precisa, né? Eu tenho 3 bricks, se eu não me engano. 3 ou 4. Então tem bastante produção. E a minha produção tá ali na península. Então, tem ponta, né? Então a distribuição dele tá boa, porque a península ali é aquela que tem a estreita faixa de terra ali, né? Então ela é mais centralizada. Dando uma olhada, só uma conferida nesses tickets, ó. Alguns estão vazios e alguns estão os novos bairros, né? Que daí tem que colocar tudo. E aí de frango tem alguns ali que tinha mais até de 40, sendo que o ideal é 20, né? O quanto eu puder vender de lime,
tô vendendo, porque agora eu tenho 2 casinhas, né, para processamento, digamos, né, de limestone para lime, e eu tô vendendo nos trading post aí. O negócio é saber que cidades que gostariam de ter, para eu saber se é marítimo, se não é marítimo. Provavelmente é terrestre, né? Que tem bem mais cidades. São 2 cidades menores, marítimas, e mais 3 maiores terrestres. Uma delas bem grandona mesmo. Aquela Dirk lá. 1.500 de lime. Eu não sei dizer se é o que nós conseguimos arrecadar ali ou se tá vendendo bem, né? Qualquer coisa, nem que eu fizesse outro trading post para colocar mais das coisas que a gente mais vende, né? Mas creio que não seja necessário. Tem ali no meio, tem firewood que tá zerado ali. Foi abastecido agora, então falta não é, talvez logística, né? Mas falta de madeira não tem nem lógica uma coisa dessa, né? O tanto de firewood que eu tenho, firewood não, de madeireira, né, que eu tenho. Vou colocar mais um aqui, né? Por via das dúvidas. Casinha, e ó, que é bastante, uns 15 construtores aí, hein? Pra fazer casinha tem que fazer mais rápido. Minha nossa, cadê esses boatyard aqui? Tá tudo meia vida. Quero nem saber, vou meter uns boatyard aqui. Melhor eu ter esses boatyard, nem que eu precise, 5, e vou colocar um em cada, que eu acho que o problema maior é a distância, alguma coisa assim. Então vou colocar mais seguido, assim, mais grudado com a casa de pesca. Vai ser o boatyard pertinho, para não ter esse problema, para eu descobrir o que é o problema desses barcos aqui que não estão sendo reformados. Não sei se é porque é um carinha só, e aí ele consegue fazer pouquíssimo, daí tem que ir até lá andando, pegar o barco e vir navegando, depois entregar navegando, vir a pé, não sei. Por isso que eu tô fazendo mais, para saber se é questão de logística ou não. Provavelmente sim. Porque ele tem a temporada inteira, bem dizer, quase o ano inteiro, para dar uma verificada em todos esses barcos, né? Não termina nunca, vamos? Foi 6. Ou seja, já estragou nesse meio tempo, né? O pessoal vai entregar ali, né? Se eu colocar aqui, ó, a plate wall, ele já vai entregar. Não precisa o carinha, que já tem muita coisa pra fazer, né? Ir até os barcos, voltar e tal. Não precisa ficar indo atrás de madeira, né? Alguém traz pra ele. Vai.
trading post que demora um pouco mais, né? Mas eu gosto de ficar olhando. Nossa, agora tá... que é muita gente, né? Trabalhando nesse trading post. Dessa vez foi rapidinho, né? 15 pessoas praticamente trabalhando. Foi de boa. Foi colocar algumas coisas que eu creio não ter o hop que tem que ter em todos, porque é realmente muito hops. Lime também que eu tô tentando produzir para exportação. Sal também, que tá muito bom. E glass window. Daí eu coloco essa parte aqui, alguns trading post com mais coisa assim de uso pessoal das pessoas, ou outros mais industrial, que nem aqui. Dá uma olhada, inverno, né? Não esquecer de dar uma olhada para voltar a todos aqueles campos do descanso. Tô conseguindo zerar tudo, né? É muito bom quando eu simplesmente clico e vai. Não precisa me estressar, entende? Agora no inverno vou dar prioridade pra comida e o hemp fica de fora. Nossa, olha a produção de hemp, 35 mil. Excedentes que eles têm nos mercados lá pra vender. Tenho 14 carinha pra trabalhar. Ó, aqui eu gosto bastante, porque daí agora é uma mulherzinha só pra 8 variedades de comidas. Tem que ter muito poço, o certo seria ter poço a cada 1, 2 casas, predinhos no máximo. 1 para 2 no máximo, porque as casinhas eu faço 6 ou 8 no máximo, né? Casinhas por poço. E deveria ser assim também com os predinhos, né? Cada 2 predinhos, mais ou menos ter um poço. Esse forestry também já tá cheinho, mas não vai parar de trabalhar, né? Tá cheio, mas continua. 0. E ó, tão recebendo meus girassol. Tomara que não me acabe com o girassol e fique pegando girassol toda hora. Foi. Agora eu vou tentar fazer mais um sheep farm. E mais desses aqui por pertinho, só pra garantir, né? Aqui é meio desnivelado, ficou bem torto os terrenos da casa, mas não dá nada não. E tem bastante homenzinho trabalhando ali, né? 4. Vou deixar 3. Daí um ficar aplainando
tem 128 logs. Então, sempre vai estar planeando. Se tem 2 trabalhando e um tá de folga, que sempre tem, né? Volta pra casa, vai fazer comprinha e tal. Aí 2 estarão, é sempre a prioridade do bot que tá ali pra extração e não pra tratar a madeira, né? Tá, 8. Ai. Só tá crescendo o número de barcos pra arrumar. Porque eu não fiz mais fishing dock. Então é barco pra arrumar que tá crescendo o número. Não dá, vou ter que fazer um boatyard pra cada 1 ou 2 fishing dock. Ó, que nem aqui. Diz que todos os recursos foram coletados, não tem ninguém trabalhando aqui. Então é porque os carrinhos de mão ainda estão vindo. Aí quando deixarem os últimos carrinhos de mão, já não precisar mais. Aí alguns passam para as casas que vêm, para sempre estar nessa logística, ou tem que esperar um pouquinho o homem vir com o kart, volta e depois volta a pé, sem nada na mão, para trabalhar realmente. Configurar aqui, né? 1000 de charcoal. Não, colocar ali para firewood. Remanejar aqui. E daí torcer para que, ó, vou ver se a gente consegue já comprar já essas ovelhinhas. Só esperar aqui rapidinho. Às vezes coisa é apertada. Olha lá, ó. Alguns fêmea, macho. Tá, aí tem que ter 2 anos. E tem que pelo menos deixar aí 1, 2 casais no estábulo, né? E nos outros wagons já tem bastante. Todos têm cavalo. Não tá mais com falta. E no Saltwork eu esqueci de ver se é boi, se é cavalo que eles têm lá. Agora é só esperar, porque daí não adianta também comprar. Ó, tem umas velhas aqui, vou mandar o homem vir buscar. Acho que é isso. Nossa, esse aqui também. Anos. Se for homem não, macho, né? Tudo bem. Se for fêmea, 11 anos não tem serventia nenhuma. Claro que tem a tosquia, né? Mas questão de reprodução acho que já não ajuda não. Ó, esse de esquina aqui é 120 de Windows Glass. E outras chegam a 200. Então varia um tanto aí, mas você tem que deixar de 150 a 200. Você tem que saber, né, que é 150 a 200 por predinho.
começar aí a fazer os predinhos. Agora não tem tanta... Não é uma coisa tão rápida, né? Enquanto isso eu vou fazendo o Burial Plot, como que é? As sepulturas. Sal que é bom. Bastante. Ai, lime tá zerado. O que aconteceu? Eu tenho que dar uma olhada lá. Roupa, como sempre, e o pessoal acho que indo embora por causa disso. É dose. Ó, aqui era realmente a logística. Não é questão de falta de roupa, não. Roupa tem. O problema é a falta de... Não tinha ali no granary. Não tinha barraquinha aqui por perto. Então realmente eles vão reclamar. Então eu já coloquei sapato, né? Coloquei outras coisinhas ali. Milzinho. E ainda tenho 2.500 na cidade, né? Espalhado pela cidade, né? Nas barraquinhas, granary, o que for. Ai, essa cadeia aqui eu ainda não aprendi muito bem. Esse aqui é o talon, não tem o que fazer. Tem que abater bastante bicho. Eu nunca vi vender, então infelizmente é só quando tem gente não. Quando tem bicho pra abater, e aí usa essa banha, né? E eu acho que de todos os animais, independente. Igual quando tem couro, alguma coisa assim, tem que fazer o possível pra... Eu vou dar uma olhada, realmente. Eu já conversei horas no chat GPT, eu ainda não peguei o jeito aqui desse Ashery, etc. Tem as cinzas, que é uma coisa orgânica, eu não consigo forçar nada. É o tanto que eles usam de carvão, né? E aí as cinzas trazem pra cá. E assim vai, né? Cada coisa tem sua origem. E aí, o que eu posso produzir mais, eu produzo. Mas tem coisa que, principalmente de origem animal, que não tenho muito controle. Por enquanto, tem que ir fazendo mais casa de ovelha, tudo, né? Mas tudo isso é força de mão de obra. Não só da menininha que vai ficar lá. Então, tem que pensar bem, né? Onde que vai empregar essa mão de obra que tá bem escassa. 8. Continua no 8, ou seja, nesses bons minutos aí, mais de um ano, eles não resolveram o problema ainda. Vendo ali se eu tenho esses materiais. Mais um pouquinho. Eu fico tranquila quanto ao sal, né? Que tenho agora 3. Se não me engano são 3, né? Que eu tenho de Saltwork. Mais um Ashery, porque eu acho que um só não tá dando conta. Porque ele é muita matéria, ele produz muita matéria-prima das outras coisas, né? Então tem que ter mais de um. O outro tá aqui. Ai, tem coisa ali, algumas só que quando tá vermelhinho ali 2.000, tá no talo, né? Mas, ó, 5 anos, 2 anos, você vê? Parece que foi 5 minutos atrás a gente veio ver aqui
esses. E aí não posso, eu tenho um monte lá e não posso trazer pra cá. Então assim, desenvolvedor, não faça isso com a gente. Por que você fez isso? De precisar comprar de fora. Apesar de que a gente ia fazer uma fazenda, uma super produção, às vezes é isso, né? Ele quer barrar um pouquinho. Porque imagine se a gente pudesse passar uma vaca de um estábulo pro outro, a gente ia ter, nossa senhora, uma super produção de animais. E daí você compra uma vez e depois é só lucro, né? Então bota pro outro, você pode ter 200 vacas, 500 vacas na sua cidade. Tem que ver ali qual que é o problema das famílias. Ixi, tem um lugar ali que o frango tá zerado, hein? Eu vou dar uma olhada aí daqui a pouco. O problema aqui agora é a saúde e a escolaridade. Tentar fazer um pouquinho aqui. O barber também funciona como se fosse a taverna, né? Vende coisas também na taverna. Na taverna não, no barbery, né? Assim como na taverna. Fora a saúde da população que melhora. Já ligar aqui. Duas pessoas sendo um homem, tudo bem, por enquanto, né? Ash, que seria a cinza. Bark, que é o insumo, né? Que é o cascalho, eu acho. Né? Que tem produção que usa. Ali, queria ver funcionar para saber se tem realmente as coisas necessárias. Lye e potássio. Diz que tá subindo, mas cadê? Foi. Barbearia finalmente. Vou colocar algumas, né? Porque esse aqui é caro, não é tão necessário assim de início, né? É necessário, é bem bom, mas enfim, muito caro, não dá pra fazer de início. Então agora que a gente bateu aí 1.500 pessoas, habitantes na cidade, aí a gente começa a gourmetizar, digamos, a cidade. Coloca mais umas coisinhas melhor aí, mais umas escolas para as crianças. Vou comprar esse mídia aqui porque eu tenho muita taverna, não dá pra ficar sem. Já tem gente saindo que de certo eu coloquei menos barraquinhas dependendo da taverna. E aí a taverna me deixa na mão porque eu não tenho bebida suficiente. Então tem que comprar se for o caso, né? Senão colapsa tudo. Ficar de olho aqui, porque a farinha não tá. O trigo não tá chegando. Ó, a Platewall não tinha percebido isso.
colocar aqui, ó, como tá de esticado. Tá esticado ali on season, tá os 12 meses. Então, tranquilo. Se tivesse ali 9 meses e os outros 3 meses de esticado, dezembro, janeiro, fevereiro, aí sim você teria que se preocupar em colocar gente no off-season, entendeu? A escolinha agora. Tem bastante casa em volta, vamos ver. Apesar que eu coloquei na ponta, mas enfim, tem bastante casa em volta. O certo seria já logo preencher, né? Colocar todas as crianças possíveis rapidinho. Ó, já tá aqui o final, né? De longe uma maravilha. A gente acha que tem um campão, né? Pra trás ali, né? Mas tô vivendo aqui no limite do limite. Ixi, tá faltando window. Tá. Chegando no próximo inverno aqui. Acho bonitinho quando eles falam, fulaninho quebrou a perna, fulaninho nasceu, fulaninho morreu por idade, por disease, né? Por doença. Interessante saber, tem às vezes clicar numa casinha, você consegue ver a genealogia, né? A coisa da família. Quem tá vivo, quem não tá, bem certinho. Ó, esse orquídea ali eu vou tirar, que eu quase não tenho disponibilidade de bebida, né? E daí eu vou priorizar para as tavernas oferecerem. Foi. O mel, eu não sei porque, é pouquíssimo. Eu quase não vejo. O sunflower para exportação é ótimo. Só que é uma produção mais cara, né? Porque você paga para plantar. Enfim, se você paga para plantar, você tem que ter gente suficiente para plantar, para cuidar do terreno, né, da plantação. Depois, principalmente para colher. Se você não colher a tempo, estraga no campo e aí você perdeu a safra. E aí, muitas das vezes você não tem controle disso. Então você já tem que fazer certinho logo do início, né? Não crescer mais do que você pode trabalhar. Off-season, 1, 2 pessoas já tá ótimo. On-season, né? No tempo de colheita aí a partir daí de maio, começo de maio, né? E também perto de setembro, outubro, tem que ter bastante gente. Se você tá de início ou meio do ano, não é tão necessário assim, né? Aí eles vão pela demanda. Você coloca lá para colocar labels, daí você se despreocupa, você não precisa ficar cuidando disso. Se tiver trabalho, eles vão chamar. Que é justamente esse pessoal que fica fazendo o freela, né? A logística. Fazendo bem rapidinho aqui esses predinhos.
Não vou colocar orquídea, né? Porque eu vou deixar para as tavernas, né? Se vender aqui, vai faltar nas tavernas. O próximo que tá começando ali tá com falta de vidro. Já foi. Só dá uma pescadinha, às vezes dá um delay ali na entrega, mas tem. O material tem. E olha que rápido que estão construindo. 15 pessoas. Por isso que eu falo, mais do que 15, 20 no máximo. Se você tem muita coisa para fazer, 20 no máximo já é o suficiente. Creio eu que o Construction Shed, um segundo Construction Shed, seria interessante se você no inverno ligasse ele só naqueles 3 meses, né? Dezembro, janeiro e fevereiro. Você pode pegar por exemplo, os pescadores, né? Digamos, você tem 5 casas de pesca, com 3 em cada um, né? 3 pescadores em cada um. São 15 carinhas, então já enche um construction shed, ou seja, aquele do lado da prefeitura, né? Aquele pequenininho, que você liga só em dezembro, janeiro e fevereiro. Aí você já realocou todos os pescadores para trabalhar no inverno na construção. Então toda a construção eles vão fazer uma força-tarefa aí para ajudar e faz diferença. Em 3 meses dá para fazer muita coisa com 15 hominhos. Vai dobrar a tua capacidade 1/4 do ano, né? Então ali tô com falta de window, mas assim só na próxima construção. Então tenho aí mais um tanto de margem, né, de tempo. Fazer aqui mais uns 3 desse. Até porque tem, aqui tá muito apertadinho aqui. Eu tenho um pomar ali, né? Não dá pra faltar. E é muito predinho num canto só da cidade, né? Então, a cada 2 no máximo, cada 2 predinhos tem que fazer um poço. O barley eu vi ele que tá zerado. Então tem que dar uma olhada lá na cervejaria lá, se realmente eles estão produzindo, ou se não tem barley, tem que sempre ficar de olho, se não tem o wheat, que é o trigo, né, pra ver se não tem trigo lá e tá assim demorando, você pode ir no Mil, ver se tem trigo também. Se tiver trigo é porque tá tendo uma produção assim aceitável na fazenda. Se não tem lugar nenhum, não tem trigo, não tem farinha, não tem nada, aí realmente você vai ter que criar outra fazenda, né, pra atender a demanda que você já tem na tua cidade. Os carrinhos de mão tudo pelas metades. Vou colocar mais uns aqui que eu acho que tá sobrecarregando, né? Botar esses aqui antes mesmo dos predinhos. Que tal que eles estão com falta de carrinho até pra construção, né? Colocar mais um boatyard aqui, só para ter certeza de que não é questão de distância que os barcos não estão sendo feitos. Que ali tem uns 6 barcos que não são ou feitos, mas eu acho que todos foram feitos, mas é questão de reforma também, né? Ó, tá terminando ali. Daí já vai para os carrinhos de mão, ó. Tá tendo carne, ó, 5 mil, 10 mil no Trading Post, é bastante coisa online e tem demanda. Eu não vou parar a produção, não.
continua aí. E se faltar, eu até faço mais um limework. E já tem 2, né? Fechou. Foi para os carrinhos, ó, que rapidez. Já foram entregues, né, os materiais. Ó, os barcos estão sendo construídos ali. Kart, o carpinteiro tá bem. Logo que eu cliquei já foi fazer. Então é porque ele tá ali só esperando uma oportunidade para trabalhar. Ele não tá realmente. Então o carpinteiro, quando tá assim, não precisa de mais de um carpinteiro, né? Só o ferreiro que realmente precisa pelo menos 2. O carpinteiro, tendo um em cada, já tá bom. E se também não tá tudo lá paradão, demite também. Não vai manter o cara lá parado a troco de nada, né? Vou colocar um lugarzinho aqui. Pertinho, né? Esse limework aqui eu acho que vai dar uma graninha pra nós. Uma boa grana. Já tá dando, né? Ó, rapidez. Coloca todo mundo, todos os trabalhos disponíveis, tudo certinho. Agora que já tá feito, empregado, tudo certinho. Ó, carrinho de mão tá tudo certo também. Nossa, 10 mil de limestone já tem. Os 2 depósitos já estão até as tampas. Não sei se eu faço mais um desse lime kiln aqui. Vai ser caríssimo para fazer. Apartamentos todos ocupados, né? Daqui a pouquinho. Só 2 ali. Daqui um minutinho eu vou lá ver de novo. Que bom que eu tô conseguindo manter a demanda, né? Que eles estão pedindo nessas questões ali, né? Quase tudo de roupa, quase tudo de lime. Aqui tem essa fazenda aqui que já mandei descampar. A parte mais complicada, né? Ah, eu não tenho muita paciência. Vou deixar um pouco para menos ali, né? Para manter a frente retinha. Um em cada campo. Bom, que agora é bem. Não sei se já até terminou o tempo de colheita. Julho. Já, né? Então não adianta muito. Colheita não, semeadura. Eu acho meio desperdício fazer a casa aqui. Eu vou fazer um pomar aqui. Aqui tá bem melhor. Virado pra lá aqui é a população, né? Casinha. Aqui que é mais largo já vou colocar. Meter uns pomares também. O tanto de pular o forestry. E esse forestry que se vire, né? Olha o tanto de madeira que ele vai ter que tirar nas próximas
construções, antes das próximas construções. Acho que aqui, um colcha. E esse chip que eu também preciso. Barley, que a gente tava vendo que não tinha o suficiente. Ó, já o campo, ai. Esqueci, um monte de campo tava descansando esse ano. Me lasquei. Acho que essas famílias que estão se movendo, se mudando, é dos predinhos. Mas estranho porque tem emprego, tem uns 80 empregos a mais. O meu problema é exatamente o oposto. Eu preciso de gente para trabalhar. E eles vão embora, sendo que tem casa, tem de tudo ali, não vem com essa, porque eu construí inclusive um monte de lojinha, de store, entre os prédios. Então tem, tá ligado? Labors pra logística, então tô fazendo o melhor que eu posso. Esse aqui é caro, logo de cara eu vou ter que comprar. Esse que é o negócio. É um mapa que tem falta de stone e principalmente iron, não consegue ser tão rica quanto outra cidade. Então, não é dos melhores esse mapa, né? Você não consegue ter uma economia tão saudável quando você tem que comprar as coisas mais caras, mais superfaturadas que tem no jogo. Trocar aqui, colocar Firewood só pra garantir. O ruim é que agora vai precisar de esperar a boa vontade de alguém oferecer os animaizinhos, né? Mas até uma próxima. Curta e compartilha aí e me ajuda.